Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês nessa web palestra, os profissionais todos das unidades de saúde, dos municípios do estado da Bahia, para a gente falar um pouco sobre esse tema, né, tão importante e que foi inclusive um tema sugerido por vocês mesmos, né, numa web palestra que fizemos aqui no mês de julho, e a gente entende também da importância do tema, né, da profilaxia da raiva humana e animal. E a DIVEP pretende, nesse momento, né, orientar, atualizar as informações, né, sobre os esquemas todos de tratamento, né, e sobre a vigilância da raiva, né, como um todo. Esse é um tema que sempre causa bastante interesse, né, muitas dúvidas às vezes. Então, acho que é o momento da gente apresentar todas as orientações técnicas, né, que vêm do Ministério da Saúde, que estão no Guia de Vigilância Epidemiológica e que muitas vezes geram algumas dúvidas, porque realmente em algumas situações pode ser complexo. Né? Então, nosso colega Edson, né, Ribeiro, que é o nosso sanitarista, responsável pelo GT de raiva humana e animal, né, junto com nossa colega Fátima, né, quem vai falar hoje é Edson, vai trazer todas as informações, vai trazer um pouco do cenário também epidemiológico que a gente tem identificado pelos sistemas de informação que vocês mesmos, né, produzem informações no Sinan, produzem informações em outros sistemas, mandam as amostras por LACEN, e a gente vai monitorando todas as informações para apresentar para vocês um pouco desse cenário. Então, eu gostaria novamente de agradecer, né? Peço que todas as dúvidas que vocês tenham, vocês coloquem aí, a gente vai, na medida do possível, responder. Esse ano a gente tem um cenário um pouco difícil, com uma certa irregularidade no abastecimento de alguns imunobiológicos que são utilizados na vigilância da raiva, mas por isso mesmo se torna mais importante ainda a gente conhecer bem o protocolo, quais são as alternativas de tratamento, o que é que se deve fazer na situação de desabastecimento do soro, por exemplo, né, tudo de acordo com as orientações técnicas do Ministério. Então, eu peço a vocês que assistam com bastante atenção, que tirem todas as dúvidas nesse momento e que, em qualquer outro momento necessário, também a DIVEP continua à disposição de vocês para orientar, seja através da própria DIVEP ou através das nossas regionais de saúde, que estão ligadas a todos os municípios do interior do estado. Então, muito obrigada, desejo uma ótima web palestra, que ela vai estar também disponível, gravada, né, no YouTube, para aqueles profissionais que, porventura, não tenham podido assistir hoje, tá bom? Uma boa tarde a todos, obrigada. Vai dar início à nossa web palestra sobre a profilaxia da raiva humana e animal. A gente vai fazer uma parte conceitual de início e depois a gente segue com a parte da profilaxia e da vigilância epidemiológica. A raiva, como é de conhecimento de todos, é uma zoonose que ataca o sistema nervoso, com 100% de letalidade praticamente, e pode ser transmitida por qualquer mamífero que tenha o vírus, seja ele doméstico ou selvagem. A principal forma ainda de prevenção da raiva no meio urbano continua sendo a vacinação de cães e gatos, porque são os animais mais próximos, mais diretamente ligados a gente. É uma encefalite viral aguda que é transmitida por mamíferos e apresenta dois principais ciclos de transmissão. O ciclo urbano, como a gente disse, através do cão e o gato, e o ciclo silvestre, que a gente tem como os principais agentes o morcego, a raposa e demais outros mamíferos que fazem uma interface, principalmente no meio rural, onde já não existe tanto essa delimitação do meio silvestre com o urbano. Os reservatórios principais no urbano continuam sendo o cão e o gato, e no Brasil o morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre. Então a gente tem de 2004 para 2019, todos os casos que a gente apresentou foram da variante do morcego. Então ele tem mantido a variante silvestre ainda no meio urbano. Os outros reservatórios silvestres de relevância são os macacos, a raposa, o gato do mato e dentre outros que têm interface com os humanos. A contaminação se dá principalmente pela inoculação da saliva,
tecido subcutâneo ou músculo através da mordida do animal, haja vista que o vírus, após chegar no sistema nervoso central, ele retorna para o sistema periférico e é eliminado pelas glândulas excretórias e secretórias, e dentre elas a principal é a glândula salivar. A inoculação da saliva em pele ou mucosa levada por intermédio de arranhadura ou lambedura, e aí a gente chama a atenção para a arranhadura dos felinos, dos gatos, porque os gatos têm o hábito de se lamber. Então, se eles tiverem com circulação viral nas glândulas salivares, quando eles se lambem, eles já levam o vírus para as unhas, para as patas. Então, a unha do gato ela tem que ter uma atenção especial, digamos assim. Bem como a manipulação da carne ou ingestão e vísceras de animais contaminados. Isso vai especialmente para as pessoas que ainda têm um hábito de caçar animais silvestres ou até os próprios animais domésticos, animais de produção, bovinos, suínos, caprinos. Em esses animais estando contaminados, é preciso que as pessoas que vão manipular esses animais durante o processo de abate ou de eutanásia usem os EPIs de forma adequada para se precaverem. A forma de transmissão é a penetração do vírus contido na saliva do animal doente, infectado, e principalmente pela mordedura e mais raramente pela arranhadura ou lambedura de mucosas. O vírus penetra no organismo e começa o processo de multiplicação no local da inoculação, ele ganha o sistema nervoso periférico e posteriormente o sistema nervoso central. Quando ele chega aqui no sistema nervoso central, que ele descentraliza novamente para o sistema periférico e aí é eliminado, como a gente disse, pelas glândulas salivares principalmente, e que acontece a contaminação dos contatos. O período de incubação é extremamente variável, então a gente tem bem definido esse período em cão e gato, a partir da manifestação dos sintomas que a gente caracteriza o momento da agressão, que é a mudança de comportamento, mas pode variar de alguns dias até em anos. Então, é bem variável, não tem um ponto específico. No caso do homem, em média de 45 dias, o período de incubação do momento do contato com o vírus até a manifestação dos sintomas, e no caso do cão e do gato, de 10 dias a 2 meses. Em crianças, como a gente tem um sistema imunológico um pouco desenvolvido, então ele tem a tendência de período de incubação ser um pouco menor do que no indivíduo adulto. É claro que esse período de incubação está ligado a características importantes, como a localização da lesão. Então, se a mordida ou a arranhadura foi em extremidades, locais próximos ao sistema nervoso central, ou a pontos do sistema nervoso periférico que chega rápido ao sistema nervoso central, a extensão e profundidade da lesão. Então é importante a gente saber se é uma lesão pequena, se é uma lesão profunda, se é uma lesão grande, se são lesões múltiplas, se únicas, extremidades, troncos. Então isso tudo tem que ser avaliado para a gente poder caracterizar e avaliar se o período de incubação vai ser diretamente ligado a essa característica das lesões. Quanto maior a lesão, quanto maior o número de lesões, quanto mais próximo da ramificação do sistema nervoso central, menor vai ser o período de incubação, porque menos tempo o vírus vai precisar para chegar até o sistema nervoso e proliferar e se multiplicar. E também vai depender da quantidade de vírus que exista naquela lesão. Se o animal estiver numa fase de eliminação em grande quantidade, então a probabilidade da gente diminuir o período de incubação é maior. O período de transmissibilidade, como a gente disse, a gente conhece basicamente no cão e gato, onde a gente tem estudos que determinam que o vírus começa a ser eliminado pela saliva 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença. Então, se a gente tem que o período de incubação no cão é aproximadamente 45 dias, 2 a 5 dias a partir do aparecimento dos sinais clínicos, que a gente caracteriza como a agressão, que é a mudança do comportamento, ele começa a fazer a eliminação do vírus. A partir dessa data, a gente observa esse animal por 10 dias, que é onde a gente espera que ele venha desenvolver a doença e morrer. Então, a morte acontece de 5 a 7 dias após o aparecimento dos sintomas. Em relação aos animais silvestres, existem poucos estudos do período de transmissão
e sabendo que varia de espécie por espécie. Então, não existe a possibilidade de observação de animal silvestre nem animal de produção. Os únicos animais que são observáveis é apenas cão e gato, porque a gente sabe que o período de incubação da doença, de manifestação dos sintomas clínicos até a morte do animal é conhecido e por isso se observa por 10 dias. Nos animais silvestres, a gente tem um exemplo de que a gente não pode observar, são os morcegos. Eles podem estar com o vírus, eles podem ficar sintomáticos, não ter sintomatologia, me perdoem, e continuar portando o vírus. Eles são transmissores sadios durante vários longos períodos. Então, são animais que eles são transmissores, porém não desenvolvem a doença, o que difere do cão e o gato, por isso que a gente só observa esses animais. Com relação à susceptibilidade e imunidade, todos os animais todos os animais mamíferos, eles são susceptíveis e não há relato de casos de imunidade natural do homem. Então, ainda a forma de prevenção é a vacinação de cão e gato para evitar que a gente volte à circulação da variante 2 dentro do meio urbano, que a gente já interrompeu a partir de 2004 com a vacinação das campanhas. Em termos de vigilância epidemiológica, a gente tem os ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva, eles são bem definidos. Então, o ciclo aéreo, que tem como fonte principal o morcego, o ciclo rural são os animais de produção, os equinos, bovinos, suínos, caprinos, dentre outros. O ciclo urbano, temos o cão e o gato, e o ciclo silvestre, que são todos os animais mamíferos silvestres, dentre eles os mais importantes, não menos do que os outros, que aparecem com mais frequência, os macacos e a raposa. No centro do ciclo estamos nós, que estamos susceptíveis a todas essas cadeias e que podemos desenvolver a doença. No ciclo urbano, como a gente disse, a maior importância é a prevenção do cão e o gato, o silvestre, morcegos, macacos e raposa, e na zona rural a doença afeta animais de produção, como bovinos, equinos, dentre outros. Um fato que a gente chama de extrema importância é que a distribuição da raiva ela não é uniforme. Não existe uma continuidade de aparecimento de casos durante todo o segmento de ano ou de períodos. Então, ela pode ter uma alta endemicidade em outras baixas, outras áreas livres. Isso vai depender muito das formas das epizootias. No Brasil, a gente tem a raiva de forma endêmica e no estado da Bahia também não temos nenhuma área livre. Todas as áreas elas são monitoradas e são susceptíveis. E para a importância da vigilância epidemiológica é que todo caso humano ou animal, mesmo suspeito, ele deve ser notificado imediatamente por telefone aos níveis das vigilâncias municipais, estaduais e federal e ser investigado por todo o serviço de saúde. Então, se a gente tem um caso notificado, um caso suspeito animal, é imprescindível que esse animal seja coletado, o sistema nervoso central, o cérebro, para que seja encaminhado para o LACEN para a gente poder fazer um mapeamento da circulação viral no estado da Bahia. Hoje nós temos uma grande área silenciosa, porque grande parte do estado não nos emite, não faz essa coleta e a gente não tem um monitoramento para saber aonde está circulando e que tipo de vírus está circulando. Então é preciso que a gente intensifique essas coletas, que faça essa investigação de forma mais apropriada para que a gente possa traçar medidas que interrompam a cadeia de transmissão da doença que a gente tem a circulação do vírus silvestre para que ela não volte a cometer novos casos humanos e animais. E uma coisa imprescindível para que isso seja feito é que não existe uma separação da vigilância da raiva humana e de animal. Então tem que ter uma interface, tem uma ligação. Então os animais eles são também vetores, assim como a gente também pode abrigar o vírus e dar continuidade no ciclo. Então a vigilância da raiva animal ela é importante não só para a decisão da tomada do tratamento de pró-exposição que os profissionais médicos vão precisar para as pessoas que foram agredidas por animais, quanto para os profissionais médicos veterinários, junto com o programa de defesa animal, traçar as medidas de prevenção e de controle da disseminação da raiva nos animais de produção. A gente disse que um caso de raiva humana é uma falência do sistema de saúde, porque a gente diagnostica falha, é uma doença que é 100% imunoprevenível e a gente consegue diagnosticar falha desde a parte da educação em saúde, a parte da assistência
a parte da vigilância de notificar, monitorar, enfim, é um processo que é uma doença 100% evitável porque ela é 100% imunoprevenível. Quando a gente tem um caso humano é porque houve falhas em todos os níveis de assistência de prevenção. O objetivo da vigilância epidemiológica é detectar precocemente a circulação do vírus animal, então, principalmente o vírus urbano e o silvestre, visando impedir a ocorrência de novos casos humanos. Como a gente disse, o que a gente vem circulando recentemente no Brasil e na Bahia é o vírus da raiva silvestre, principalmente da variante do morcego hematófago, que é a variante 3, e para propor e avaliar as medidas de prevenção e controle, é preciso que a gente tenha um diagnóstico da circulação viral e que tipo de vírus que está acontecendo no nosso estado. Para que aconteça isso, é preciso que a gente faça a coleta e remessa de amostra para diagnóstico dos animais que morreram clinicamente ou se acidentaram com sintomatologia clínica. Determinar a magnitude da raiva e as áreas de risco para propor as intervenções, tudo isso a fim de evitar novos casos humanos. Logo após a suspeita com relação à coleta, logo após a suspeita clínica da raiva, orienta-se sobre a coleta de amostra para o laboratório. Quando do óbito do animal, é imprescindível coletar e enviar amostras do cérebro, cerebelo, tronco cefálico, medula do laboratório para a confirmação do caso. No caso de suspeita clínica de raiva humana, nós temos coleta antemortem. Então, no caso de animal, só se faz coleta para diagnóstico pós-mortem, que é o sistema nervoso central. No caso de suspeita clínica de humanos, existe a possibilidade de você fazer coleta antemortem do soro, do folículo piloso, do suave de língua e do líquor, para fazer a detecção do vírus ainda quando não teve o óbito. É de responsabilidade dos profissionais da vigilância epidemiológica ou dos laboratórios viabilizar e orientar a proceder a essas coletas. Então, as vigilâncias municipais são responsáveis por essas coletas dessas amostras de envio para o LACEN. No caso de animal de produção, a gente tem como parceiro a ADAB, que tem feito um grande papel nessa parte de coleta, mas lembrando que mesmo a ADAB fazendo, não exime os municípios também de fazerem essas coletas, de responsabilidade de todos. E uma coisa importante para a questão do tratamento é que a gente não deve aguardar os resultados dos testes de laboratório para desencadear tanto as medidas de controle e outras atividades de investigação, embora os resultados de laboratório sejam imprescindíveis para a confirmação dos casos e para nortear o encerramento das investigações. Esse aqui é o modelo de ficha de requisição de diagnóstico, que vem o número da amostra, espécie animal, material a ser examinado, procedência, enfim. É o modelo da ficha que vocês encaminham junto com a amostra para o LACEN. Em tratando da vigilância de humanos, a gente vai começar a falar da profilaxia, para que a gente, em caso de exposição ao vírus da raiva, então, quando uma pessoa é exposta ao vírus, de que forma que é exposta? A partir de uma agressão por algum animal, que seja mamífero, com alteração de comportamento, o animal silvestre, animal de produção. Então, em caso de possível exposição ao vírus da raiva, é imprescindível, primeiro cuidado, a limpeza do ferimento com água corrente abundante e sabão. A gente viu que o vírus ele começa a se proliferar no local da lesão, no momento da agressão. Então, quanto antes essa ferida, essa lesão, ela for lavada com água corrente abundante e sabão, a gente diminui comprovadamente o risco de infecção. A gente elimina a maior possibilidade desses vírus adentrarem a corrente circulatória e ganhar o sistema nervoso periférico e daí sistema nervoso central para proliferar a doença. Deve ser realizado o mais rápido possível após a agressão e, claro, quando chega à unidade de saúde, o profissional deve refazer esse procedimento visando eliminar as sujidades, claro, sem agravar o ferimento e, em seguida, utilizar os antissépticos que inativem o vírus da raiva ali no local da agressão. Antes de definir o tipo da profilaxia a ser realizada, a gente precisa caracterizar o ferimento para poder saber qual é o tipo de profilaxia que vai ser deferida. Se vai usar só vacinas, vai ser vacina e soros, vão ser 2 doses de observação, 4 doses, enfim. O protocolo que é recomendado pelo Ministério. Os critérios de importância. O local do acidente, como a gente disse, quanto mais próximo das terminações nervosas do sistema nervoso central, de extremidades, maior a probabilidade desse vírus se proliferar no sistema nervoso central.
A profundidade do acidente, então, acidentes que são superficiais, a solução de continuidade é menor do que acidentes profundos. A extensão em número de lesões, então, se são lesões grandes e múltiplas, a possibilidade de maior quantidade de vírus é maior do que quando são lesões menores e únicas. Então, a depender do local do acidente, profundidade do acidente e extensão em número de lesões, a gente vai classificar esse ferimento como um acidente leve ou um acidente grave. Lembrando que tanto os acidentes leves ou os graves, se forem acometidos por animais cão e gato passíveis de observação, a gente automaticamente indica pelo protocolo que se faça 2 doses, da vacina, observa o animal por 10 dias e a partir daí é que você vai continuar ou não o protocolo de acordo com o período de observação que aconteceu com esse animal. Então, acidentes leves são normalmente acidentes em troncos, únicos e superficiais. Acidentes graves são acidentes que são profundos, múltiplos, em extremidades ou em troncos, quando múltiplos e profundos, e próximos ao sistema nervoso central. E uma coisa importante que também interfere na conduta do protocolo de profilaxia são as características do animal envolvido no acidente. Então, no momento da agressão, qual é a característica do animal envolvido no acidente? Por que aquele animal agrediu? Por que aquele animal atacou ou mordeu aquela pessoa? Foi autodefesa? Foi mudança de comportamento? Foi no momento de dor? Foi no momento de um acidente? Enfim, é preciso que a gente analise a condição para saber se o animal ele agrediu por uma condição de defesa ou se por uma mudança de comportamento. Isso deve ser levado em consideração para, a partir daí, você prescrever e fazer a sua profilaxia. Quando o animal é cão e gato, a gente, além de observar o estado de saúde do animal, é a possibilidade de observar esse animal por 10 dias, já que nós vimos que durante o período de observação de 10 dias, a partir do momento da agressão, de 5 a 7 dias depois, até 10 dias, o animal ele vai morrer se ele tiver com o vírus da raiva. Em caso de animais silvestres, morcegos de qualquer espécie, hematófagos, não hematófagos, é preciso que a gente chame a atenção que mesmo os morcegos, os frungívoros, os insetívoros, que são morcegos que eles não se alimentam de sangue, eles podem estar abrigando o vírus e eles são potenciais transmissores. Então, sabemos nós que os morcegos, nos seus abrigos, eles têm o hábito de lamber uns aos outros, e isso faz com que o animal que está positivo, que está eliminando o vírus pela saliva, ele acabe contaminando todo aquele quantitativo que está ali, independente de ser hematófago ou não hematófago. Então, os morcegos, quaisquer que sejam a espécie, eles precisam ser vistos com cuidado. Em caso de contato, precisa que seja feito imediatamente o tratamento com vacina e soro, porque animal silvestre, como a gente disse, a gente não tem conhecimento específico de período de transmissibilidade, período de incubação e durabilidade da doença no animal. Os outros animais, como macaco, raposa, gambá, todos os outros roedores silvestres devem ser classificados como animal de risco, mesmo que esses animais sejam domiciliados ou domesticados. A gente sabe que muita gente tem o hábito de criar os macacos, principalmente o calitrix, o mico, o sagui, raposa, animais silvestres de uma forma geral. Independente desses animais serem criados desde filhotes em casa, mesmo eles sendo domesticados e domiciliados, a doença neles se manifesta como silvestre, porque eles são silvestres, independente de estarem ou não dentro de casa. E, como eu disse, a patogenia da doença da raiva não é conhecida no animal silvestre. Uma outra categoria são os animais de produção, bovinos, equinos, caprinos, dentre outros, que também devem ser vistos como animais de risco. E temos os animais de baixo risco, que são os lagamorfos e os roedores, principalmente os urbanos e de criação. Preá da Índia, rato de telhado, rato de esgoto, esses animais, porquinho da Índia, hamster, esses animais eles não têm um potencial de proliferação do vírus no seu sistema nervoso, portanto eles não requerem tratamento no caso de agressão por esses animais. Importante salientar se eles forem urbanos ou de criação. A partir do momento que eles são silvestres, eles passam a ser risco e entram no foco de animais silvestres. Isso que a gente falou foi no caso de primeira exposição.
Mas a gente sabe que dentro do grupo de risco nós temos pessoas que estão susceptíveis a exposições contínuas, a outras exposições, que é o que a gente chama de reexposição ao vírus da raiva. Então, profissionais de médicos veterinários, zootecnistas, biólogos, técnicos de coleta de amostras, vaqueiros, profissionais que trabalham diretamente ligados com a fauna silvestre. Então, são pessoas que estão com risco de exposição contínua, então risco de reexposição. Para essas pessoas, se eles fizeram um tratamento anterior de pós-exposição no primeiro contato, eles podem ser tratados novamente. E quando possível, o ideal é que pessoas que têm risco de reexposição, após 14 dias a última dose do tratamento de pós-exposição, façam a sorologia, porque você tem a titulação para saber se essa pessoa fez a soroconversão ou não da vacina e do tratamento que foi aplicado. Então, em caso de tratamento, em caso de reexposição com histórico de tratamento anterior completo, o soro já não é mais necessário. A gente sabe que o soro, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas o soro já é um anticorpo pronto, que a gente tem um homólogo e heterólogo, e ele é dado num primeiro momento em que a pessoa não tem contato com o vírus. Quando a pessoa já fez um tratamento anterior, a gente entende que essa pessoa soroconverteu e que ela já tem anticorpo de memória. Então, em caso de reexposição, não se faz mais necessidade do uso do soro, porque ela já tem um anticorpo específico de memória já para fazer a defesa, até que, se for necessário, depender da sorologia, fazer um reforço ou não. E se ainda assim esse animal que reagrediu, que reexpôs essa pessoa, for um cão ou um gato passível de observação, existe a possibilidade de apenas observar o animal, a depender da análise da titulação do paciente que fez o tratamento completo anterior. No entanto, é interessante que, mesmo o paciente tendo feito o tratamento completo, a depender do caso, e se houver indicação clínica ou dúvida do tratamento que foi feito anteriormente, a análise é feita caso a caso e aí pode-se prescrever novamente o soro. No caso de pacientes imunodeprimidos, que devem receber sistematicamente soro e vacina, e 5 doses de vacina. Então, pacientes que têm problema de imunidade com imunodeprimidos, a gente não considera a possibilidade dos anticorpos de memória. Recomenda-se que ao final do tratamento, como a gente disse, após 14 dias da última aplicação da última dose de vacina, seja feita a avaliação sorológica para saber o nível de soroconversão e saber o grau de proteção de anticorpos que aquele indivíduo tem. A situação, falando um pouco agora da situação epidemiológica do estado, a gente teve o último caso de raiva humana transmitida por cão, que é variante 2, em 2004, aqui no município de Salvador. De 2004 até 2017, março de 2017, a gente não tinha registro de nenhum caso novo. Em 2017, a gente teve um caso humano provocado, não foi nem mordedura de morcego, a vítima, ela pisou no morcego durante o processo de manejo de um animal dentro do curral, e ele veio a óbito 47 dias depois do acidente ou do incidente, e a variante foi de morcego, variante 3, Desmodos rotundos. A gente não teve como fazer a coleta, porque já conhecemos tardiamente a situação, e ele já estava num período bem avançado da doença, e como a gente sabe, a raiva, quando ela tem manifestação clínica, ela é 100% letal, que não deu tempo nem de entrar com o protocolo do protocolo de Recife. Ainda em 2017, foram notificados 2 novos casos de raiva canina, sendo no município de Feira de Santana, na região centro-leste, e o outro em Lauro de Freitas, região leste, e também um caso de felino no município de Catu. Nesses três animais confirmados positivamente para raiva, a gente não teve a identificação genética para saber qual foi a variante. Até então, a gente não tem esse retorno. É importante salientar que todos os casos de raiva humana nesse período, tanto no Brasil quanto na Bahia, são consequências, como a gente disse, da falta de procura pela assistência médica em tempo oportuno. Então, a gente falha na questão da educação em saúde, que as pessoas não têm conhecimento da gravidade da situação, por serem agredidos por um morcego, por uma raposa, por um gambá, às vezes os caçadores por tatu, qualquer animal silvestre ou animal de produção que tem mudança de comportamento. É preciso que essas pessoas busquem as unidades de saúde para fazer a profilaxia de pós-exposição, para que a gente não tenha novos casos de raiva humana aqui no estado, por falta de atendimento.
ou foi falta de procura, ou foi equívoco de atendimento, ou ainda a deficiência no sistema de educação, tanto para os profissionais quanto para a população em geral. Então, é por isso que a gente tem a definição de que um caso de raiva humana a gente caracteriza como um sistema de falência realmente do sistema de saúde, haja vista que é uma falha em cadeia, uma falha sucessiva de várias cadeias, todas as cadeias, tanto da assistência quanto da prevenção. No caso nosso da vigilância, a gente tem um sistema de controle da vigilância da raiva, tanto a raiva humana quanto animal, que através do VE7, que é um formulário do Google Docs, em que todos os anos a gente envia esse link dos formulários para todos os municípios pelas regionais. Então, esse formulário é destinado a consolidar os dados de referência à profilaxia humana do Estado. Então, nesse formulário tem dados de vacinação, no caso da vigilância da raiva animal, tem os dados de vacinação de rotina, tem os dados de vacinação de campanha para cão e gato, tem o número de animais que agrediram, o número de animais que foram coletadas, quantas espécies positivas, que espécies positivas, quantas áreas focais. Então, é um instrumento que dá para a gente fazer um mapeamento da circulação viral, que dá para fazer um mapeamento das ações de vigilância dentro dos municípios e que o próprio município pode utilizar esse formulário, esse relatório, através da emissão desses relatórios, para saber como é que está a situação epidemiológica da raiva animal no seu município. Então, por que está fazendo animal de vacinação de rotina? Por que não está fazendo? Por que eu não atingi a meta? Então, através da análise desse formulário, você pode fazer com critério, planejar as ações da vigilância a partir da análise dos dados inseridos ali. Destina a consolidar os dados referentes à profilaxia da raiva. Os municípios preenchem esses campos, é autoexplicativo até o último dia útil de cada mês. As regionais de saúde, as 31 regionais de saúde, tem um outro link para fazer o monitoramento e a gente consolida e encaminha para o Ministério da Saúde. Lembrando que os pedidos dos imunobiológicos são encaminhados para a SEAD, da SEAD até o dia 3 de cada mês, após o preenchimento das demandas do consumo mensal de cada um. Então, quando a gente fala pedidos via CIES, são pedidos de todos os imunobiológicos, tanto faz vacina, soro, imunoglobulina, vacina canina, enfim, todo o processo que vocês fazem via Regional de Saúde. Uma outra coisa importante que precisa a gente salientar é que, em havendo morte de animal, é preciso que no SINAM seja preenchido a ficha de epizootia. Então, nessa ficha de epizootias, a gente tem um quantitativo de informações que vai abrir um leque de possibilidades de investigação, não só para a raiva, mas todas as outras doenças voltadas à investigação da raiva animal. Isso é imprescindível e que precisa ser utilizado, inclusive encaminhado junto com o processo da ficha de investigação no momento da coleta da amostra para ser encaminhada para o LACEN e para a vigilância epidemiológica. No caso de atendimento antirrábica humano, a gente fala como atendimento a profilaxia, tanto faz a pré-exposição quanto a pós-exposição. É preciso que a gente se atente na notificação do SINAM para que a gente faça a notificação na ficha apropriada. Então, a gente tem a ficha W64, que é a ficha de atendimento antirrábico. A gente ainda tem hoje no SINAM, nós temos hoje no SINAM 14 casos notificados como raiva humana, por erro de notificação. Ao invés do município notificar como atendimento antirrábico na ficha W64, ele vai notificar na ficha de raiva humana. Nessa ficha do atendimento, é imprescindível que a gente coloque os dados do tipo de tratamento realizado, prescrito, a data das doses utilizadas, e aqui eu vou chamar a atenção para duas coisas que são importantes. Primeiro, a condição final do animal, que é a condição do animal no momento da agressão. A gente tem uma quantidade muito grande de que essa informação ela não é preenchida, e aí se você não preencher, você passa adiante, mas não coloca a informação. E a gente viu anteriormente de que a condição de saúde do animal ele pode interferir na nossa conduta com relação ao tratamento. E aqui uma outra coisa que no SINAM, ainda aparece na ficha do SINAM, a aplicação da 5ª dose, e que a gente viu que desde 2017, que o estado da Bahia ele aderiu à aplicação só até a 4ª dose, conforme o protocolo do Ministério da Saúde e pesquisas e trabalhos desenvolvidos pela OPAS e pela OMS, já desde 2010, 2011, e que em 2017 a Bahia aderiu à 4ª dose. A 5ª dose só é utilizada, como a gente disse, em caso de pacientes imunocomprometidos
ou com alguma doença de problema de soroconversão. Uma outra coisa importante é que, se o animal for observável, no caso de cão e gato, e você fez as 2 doses prescritas, mais observação do animal, durante esses 10 dias o animal não morreu, não desapareceu, não teve manifestação clínica e nem adoeceu, aí há necessidade de você colocar no campo 49 que sim, que houve interrupção de tratamento e que o motivo da interrupção foi indicação da unidade. A gente tem hoje, a gente vai mostrar para frente para vocês, que mais de 95% dos tratamentos indicados pela análise do Sinan, eles vão aparecer como ignorado ou branco, porque a maioria dos municípios, eles não reconhecem o tratamento como interrompido porque o animal foi observável. É importante salientar que o tratamento interrompido, nesse caso, de 2 doses, observação por 10 dias, o animal permaneceu sadio, não é um tratamento errado, não é um tratamento incompleto. Incompleto sim, mas não é um tratamento errado, é um tratamento interrompido que teve como motivo indicação da unidade de saúde, porque o animal poderia e foi observável. Se houve antecedente de tratamento, então todas essas informações são importantes para que a gente possa fazer o monitoramento e o acompanhamento desse tratamento. Observações que não estejam contidas na ficha podem ser colocadas aqui abaixo. Essa ficha A829, que é o caso de raiva humana, então é preciso que a gente tenha cuidado e tenha critério. A gente aproveita e recomenda que vocês façam uma avaliação do Sinan, para saber se no município, a gente já fez ofícios esse ano solicitando a exclusão, mas ainda assim a gente tem de 9 a 12 casos ainda como... Obrigado. A gente tem de 9 a 12 casos ainda notificados como raiva humana e precisam ser excluídos e substituídos pela planilha de tratamento de pós-exposição. Apesar de que desde 2004 a gente não tem casos de raiva humana transmitida por cão, pela variante de cão e gato, a variante 2 de canídeos urbano, ainda assim a espécie canina é responsável por quase 80% das agressões do total do estado. Quando a gente soma a quantidade de agressões por cães e quantidade de agressões por gatos, nós temos aproximadamente 95% a 96% da totalidade de agressão. Então, mesmo não tendo a circulação da variante 2, mesmo a gente não tendo caso de cão positivo com variante 2, nem de casos humanos transmitidos pela variante de cão, é imprescindível que a gente continue fazendo a nossa campanha, tanto a campanha de rotina, quanto bloqueios em áreas focais, quanto bloqueios em áreas de animais positivos, a campanha de vacinação canina, para que a gente não volte até a circulação viral. O vírus tipo 2 canino, ele tem uma amplitude maior de disseminação do que a variante 2, que a variante 3 de morcego e a variante 2 de canídeo silvestre. Então ele tem uma propagação maior, sem falar que o cão e gato, além dele estar no meio urbano junto com todos nós, é quem detém 95%, 97% do total das agressões. Então, se a gente não faz a vacinação de campanha, vacinação de rotina, bloqueio de área focal, permite o retorno da circulação viral e faça a coleta para a gente saber se está existindo ou não a circulação viral, a gente vai ter certamente uma maior incidência de agressões por essa espécie e possivelmente maior incidência de casos humanos, que é o que a gente não quer que aconteça. Quando a gente faz uma análise do tipo de tratamento indicado, e aí isso aqui a gente chama atenção, isso nos chamou a atenção nesse momento, em função do processo de desabastecimento de soro e imunoglobulina que o Brasil vem passando e a Bahia não está fora disso. E aí a gente faz uma análise e quando a gente faz a tabulação do tipo do tratamento indicado com a condição do animal, a gente percebe algumas inconformidades que nos chamam bastante atenção. Então, se é tratamento indicado, entende-se que a pessoa já passou pelo processo da agressão. E mesmo sendo a pessoa agredida, nós temos um tratamento de pré-exposição indicado, um quantitativo de 334. Então, se a pessoa já foi agredida, não é tratamento de pré-exposição, é pós-exposição. Então, em casos de animais mortos desaparecidos, não informados, animais raivosos, suspeitos, que essas pessoas teriam que ser tratadas com vacina e soro, elas foram feitas pré-exposição, num prazo diferenciado da pós-exposição, o quantitativo de doses é menor, o volume da dose é menor e não foi feita a aplicação do soro. Então, essas pessoas ficaram susceptíveis a ter desenvolvido a doença caso algum desses animais tivesse realmente positivo.
Também outros erros programáticos a gente verifica na questão de dispensa de tratamento. Então, dispensa de tratamento para animal morto ou desaparecido, dispensa de tratamento para animal suspeito, e não existe recomendação, tem que se fazer um tratamento, e aí tem que se ver que espécie animal agressora, qual é o momento, que tipo da condição para saber se é animal observável ou não, mas em nenhuma dessas condições, nem independente do animal, não se dispensaria tratamento para animais mortos ou desaparecidos, e bem como animais suspeitos. Quando chega na parte de observação do animal, a gente vê que tem 7 animais sendo observados que estão mortos ou desaparecidos. Animais raivosos sendo observados e animais suspeitos sendo observados. No caso de animal suspeito sendo observado, apenas se for cão e gato. Outras espécies não podem ser observadas. Então, a gente verifica uma quantidade de aproximadamente 10% de todos os 22.404 tratamentos com erros programáticos. Isso nos preocupa muito porque a gente está deixando essas pessoas susceptíveis a desenvolver a doença caso esses animais estivessem positivos. Seguindo a linha de raciocínio, animais raivosos apenas com vacina, animais mortos e desaparecidos, 642 apenas com vacina, então animal morto e desaparecido sempre é vacina e soro, porque você não tem como observar, e nos chamou a atenção que não aparece na ficha do Sinam para esse campo de não informar da condição do animal agressor. E aí, quando a gente viu, quase 1.250, 1.245 animais não foram informados qual era a condição dele no momento da agressão. E a gente viu que isso era uma das condições principais para que nos auxilie no momento da definição da profilaxia. Aqui, quando a gente fala da classificação final dos esquemas, o que eu disse a vocês, o que chama a atenção da quantidade de ignorados ou brancos, que a gente tem de 22.404, 19 mil casos aproximadamente, a gente não sabe qual foi o final do tratamento. A maioria desses casos, como a gente viu que 90% é agressão por cão e gato, 95%, como eles são observáveis, entende-se, supõe-se de que esses animais foram observados e após 10 dias não morreram e que suspendeu o seu tratamento por indicação à unidade, mas no campo da ficha do Sinam não se colocou que o tratamento foi interrompido. Lembrando que vigilância a gente não faz com suposição, então é preciso que vocês se atentem para que esses dados sejam preenchidos de forma fidedigna, para que a gente saia dessa condição de que aproximadamente 95% dos tratamentos realizados de pós-exposição a gente não sabe se foi encerrado oportunamente, se concluiu oportunamente, se foi abandonado, se foi ignorado, porque aparece como ignorado ou branco. Desses totais, apenas 1.301 preencheram aquele campo com indicação da unidade após a observação do animal, e isso nos chama a atenção porque de 95% apenas 1.301. Voltando nessa lâmina anterior, eu queria chamar a atenção de vocês de que, dos que foram os casos que foram preenchidos, no momento da agressão, a condição do animal sadio deu 15.200, então mais de 70%, 75%, 80% dos casos são animais sadios. E isso chama a atenção da gente da quantidade de prescrição de soro e vacina, porque se são animais sadios e 95% é cão e gato, que em sua grande maioria são passíveis de observação, chama a atenção que a quantidade de soro prescrito e tratamento de pós-exposição com 4 doses, então a utilização de imunobiológicos, pode estar sendo utilizado porque não se está obedecendo, não se está avaliando a condição do animal sadio com a possibilidade de observar. Que no caso do animal sadio com possibilidade de observação, a prescrição é de apenas 2 doses de observação do animal. Não há recomendação de soro nem de 4 doses. Então, para o volume de imunobiológicos aplicados e para a quantidade de animais sadios passíveis de observação, é preciso que a gente reavalie a forma que a gente está fazendo essas prescrições para que a gente não esteja utilizando o imunobiológico de forma equivocada. Entrando na parte da prevenção, controle e tratamento, a gente tem como forma de profilaxia, para evitar que a gente tenha a doença da raiva humana, o soro e a vacina. O soro antirrábico nós temos de 2 formas. A gente tem o soro antirrábico heterólogo, que é produzido inoculando a vacina em cavalos, equíneos, e fazendo o filtro do soro retirado, e tem um concentrado de anticorpos
e temos a imunoglobulina que é produzida no próprio homem. Então, são imunoglobulinas específicas com as próprias proteínas e informações genéticas do nosso organismo. O soro heterólogo, como é produzido no cavalo, ele requer uma certa cautela de aplicação, já que ele contém proteínas de outra espécie e, quando inoculado no nosso organismo, ele vai desencadear no sistema imunológico uma defesa. Então, nós vamos produzir anticorpos contra um anticorpo pronto que está sendo inoculado no nosso corpo para defender de uma doença. É importante a cautela na utilização de soro heterólogo, porque ele pode desenvolver reações dessas, inclusive com um choque anafilático. Então, tem que ter um critério e cuidado no controle. E em caso de pacientes que já tiveram contato, exposição com a vacina ou o próprio soro anteriormente, não há recomendação de que haja necessidade de refazer novamente, a menos que haja análise do caso e que haja indicação. Tanto o soro heterólogo quanto a imunoglobulina, eles vão conferir uma unidade passiva transitória. Então, é você fornecer anticorpo pronto para uma doença que ela é 100% letal, de um curso relativamente rápido, que normalmente, quando se tem conhecimento, você já está entrando nos sintomas quando você não trata no momento da agressão. Então, o objetivo do soro, tanto o soro heterólogo quanto a imunoglobulina, é fazer uma defesa imediata daqueles vírus que estão ainda sem chegar no sistema nervoso central. A partir do momento que o vírus passa a bainha de mielina e ele chega ao sistema nervoso central, o soro e a vacina podem não ser mais eficazes. Por isso, a importância do tratamento em tempo oportuno e fazer o tratamento apropriado, analisando todas aquelas condições, condição do ferimento, condição da lesão, local, tipo de acidente, se é grave, se não é grave, e a condição do animal. A partir daí é que você vai fazer o diagnóstico e vai fazer a prescrição se existe ou não a necessidade de fazer o soro. Importante salientar que o soro ele tem uma durabilidade curta, ele tem uma ação efetiva, imediata, mas ele fica no máximo até 21 dias. É por isso que não se faz o tratamento com soro sozinho. Faz o soro associado com a vacina, porque a vacina vai dar uma imunidade ativa, ela demora um pouco mais a fazer efeito, o soro é efeito imediato, a vacina demora a partir de 10, 12 dias, para que a gente tenha um pool de produção de anticorpos, que é a imunidade ativa, e que vai garantir uma imunidade a longo prazo. O soro antirrábico, tanto faz o homólogo quanto o heterólogo, deve ser administrado uma única vez, conforme o critério de cada caso, como a gente já falou, e o quanto antes. E lembrando que deve ser feito, inclusive, antes da vacina, porque a proteção é imediata e no local. Importante saber que a eficácia do soro, tanto o hemólogo quanto o heterólogo, ele tem uma melhor eficácia quando aplicado no local da lesão, desde que haja possibilidade. Lembrando que cabeça, extremidades, você não vai fazer uma infiltração de 10, 12 ml de soro na cabeça ou na extremidade de um dedo, porque não há possibilidade. Mas em sendo lesões profundas, lacerantes, de tronco, ou mesmo de membros, que haja possibilidade, o ideal é que seja feita toda a dose do soro, se possível, ao redor infiltrado dentro da lesão. Se não for possível, se uma lesão for pequena e não for possível a extremidade de fazer um infiltrado da totalidade, infiltra o que for possível, se for, e o restante recomenda-se fazer na região glútea. Por isso que a vacina, a recomendação é que seja feita no deltoide, no braço, para que a região glútea seja feita para a necessidade da aplicação do soro. Caso a vacina seja administrada sem o soro, o mesmo deve ser aplicado no máximo 7 dias após a primeira dose da vacina, ou seja, antes da aplicação da terceira dose. Importante salientar que quando a gente vê no manual, no protocolo do Ministério, dizendo que o soro só deve ser administrado até o 7º dia após a primeira dose da vacina, levando em consideração que a gente está obedecendo o protocolo. O protocolo ele diz que a dose da vacina 0, 3, 7, 14. Então, se eu fiz a primeira dose no dia 0, a segunda no dia 3, a terceira no dia 7, eu obedeci o protocolo. Se até a terceira dose houve indicação de soro, mas a gente está no momento de desabastecimento, a gente não se recomenda atrasar a terceira dose esperando o soro. Você faz a terceira dose e agenda a quarta dose para concluir o tratamento. Importante é que a vacina seja feita dentro do protocolo. A gente já tem relatos de casos de que, como não há recomendação da aplicação do soro após a terceira dose, que alguns profissionais atrasam a aplicação da terceira dose para poder fazer o soro. Então, nesse caso,
você foge da regra da terceira dose, mas esquece que já passou 7 dias da primeira. Então, quando se quebra o protocolo, quando se quebra a regra do protocolo, a regra deixa de existir, então não há recomendação de aplicação do soro, mesmo que você atrase a terceira dose. Então, importante salientar isso. A dose restante, outra coisa, você tem uma indicação a depender o soro, ele é calculado, a dose, a depender do peso do paciente. Caso no momento da aplicação do soro você não tenha a dose total, então vamos supor que o paciente tenha X quilos e que há a recomendação de aplicar 6 ml de soro. Você faz, na sua unidade naquele momento, você só tem uma ampola com 3 ml, ou 2 ampolas com 4 ml. Você vai fazer o que você tem, faz a dose da vacina e aguarda a chegada do restante do soro até a terceira dose ou até 7 dias da primeira dose. Aplica a quantidade que você tem e quando você concluir, quando você receber a quantidade ou de remanejamento ou da nossa central de distribuição, você aplica o restante da dose. O importante é você garantir aquele quantitativo de soro no momento da exfoliação, da agressão, para que você tenha uma imunidade passiva o mais rapidamente possível e de preferência aplicado dentro ou ao redor do ferimento. A dose restante, ou se não foi possível aplicar no local da ferida, então você aplicar por via intramuscular na região glútea, se for a terceiro dia. Se chegar a passar a terceira dose ou 7 dias, você não precisa complementar mais a quantitativa de soro que foi faltando, só complementa a quarta dose no dia 14, de acordo com o primeiro dia do protocolo. No caso das lesões muito extensas, a depender do local da lesão, muitas lesões, mordidas múltiplas ou lesões muito grandes e que a quantidade de soro que você dispõe não seja suficiente para infiltrar em toda ela, você pode diluir esse quantitativo de soro em soro fisiológico em quantidade suficiente para que todas as lesões ou toda a lesão ela seja infiltrada, ou seja, toda ela tem um quantitativo de anticorpo para que ele haja imediatamente naquele local ali onde existe a possibilidade de estar disseminando o vírus que foi introduzido pela saliva do animal que promoveu a agressão. E imprescindível, nunca realizar a administração do soro antirrábico por via endovenosa. A gente já teve registro de erros programáticos de profissionais que aproveitaram o acesso venoso para fazer as drogas antagonistas do soro heterólogo e fizeram o soro endovenoso. A recomendação é que seja feita, a eficácia do soro é que seja feita intramuscular, de preferência no local da agressão. Essas são as doses. A imunoglobulina a gente vai utilizar 20 unidades por quilo de peso vivo. A nossa ampola tem 300 unidades, então cada ampola de imunoglobulina tem 2 ml e a dose máxima é de 1.500 unidades, ou seja, a dose máxima que a gente vai fazer de 1.500 unidades, ela não pode ultrapassar, são 5 ampolas, já que cada ampola tem 300 unidades. Então, mesmo que a pessoa tenha um peso superior e que vai dar mais de que 1.500 unidades, a dose máxima recomendada é de 1.500, conforme a nota técnica 05/2015 da SVS Ministério da Saúde. O caso do soro heterólogo é o dobro da unidade, 40 unidades por quilo. A gente tem ampolas de 5 ml, cada ampola de 5 ml com 1.000 unidades, e a dose máxima de 3.000 unidades. Também é fazer o cálculo e não deve passar de 3.000 unidades. Lembrando, uma observação importante também é que pessoas que fazem uso da imunoglobulina e que vão fazer uso da vacina de vírus vivo, precisar ser realizada, deverão ser feitas pelo menos 3 meses após a aplicação da imunoglobulina. Uma outra coisa que a gente chama a atenção e que precisa no momento dos profissionais de sala de vacina estarem atentos é que mesmo a vacina da gente, a vacina antirrábica sendo inativada, ela não é de vacina de vírus vivo, isso não vale só para a vacina antirrábica, mas para todas as outras, verificar, a gente já teve notificação de evento adverso de pessoas que tinham feito esvaziamento de gânglios axilares e que ainda assim foi feita a vacina intramuscular no deltoide do músculo da axila esvaziada. Então precisa que essa informação seja averiguada para que a gente não cometa esse erro programático. No caso do soro heterólogo, como a gente disse, de que o soro é produzido em organismo de equino, então a gente tem, mesmo ele sendo o soro pronto, ele tem uma proteína do cavalo, que vem já que é produzido no organismo do cavalo, e que o nosso organismo ele reconhece como antígeno, então vai produzir um anticorpo que gera uma defesa.
Como o soro é um pool de anticorpo e pronto, a gente já recebe uma quantidade grande de anticorpo e imediato, a gente corre o risco de ter uma reação adversa e, inclusive, um choque anafilático, como a gente disse. Então, é necessário essa pré-medicação com os bloqueadores dos receptores H1 e H2 da histamina, que são os corticoides e os antialérgicos, e que existem algumas contraindicações. Então, o soro heterólogo ele tem algumas contraindicações, principalmente por conta dessa pré-medicação, que é o caso de gestantes, idosos mais de 65 anos, pessoas com comorbidades, pacientes imunocomprometidos, crianças menores de 5, 4 anos. Então, precisa ser avaliado a indicação do soro heterólogo, principalmente por conta dessas pré-medicações. A imunoglobulina, como é produzida no corpo de pessoas humanas, eles não têm evento adverso, não se faz a necessidade de utilização de pré-medicação. Os eventos adversos, do caso do soro, como a gente disse, o heterólogo vai desde uma reação alérgica até um choque, há necessidade de fazer. A imunoglobulina pode haver como todo imunobiológico, mas os riscos são bem menores e que variam desde manifestações locais até doenças do soro tardias, mas que não é comum acontecer. Muito raramente a Guillain-Barré, mas as manifestações, as reações adversas, os eventos adversos do soro são muito poucos, desde que atendendo os critérios das premedicações e das contraindicações para os grupos de riscos. Em se falando da vacina, a gente tem a nota informativa número 32, agora de 2019, em que a apresentação da vacina ela veio com o diluente na seringa, já com agulha, e você vai fazer a diluição da vacina para posterior aplicação. Segundo a recomendação da nota técnica, essa seringa com essa vacina ela só é utilizada para poder injetar no frasco onde tem um liófilo e fazer a diluição, e a aplicação deve ser feita com uma outra seringa, com uma outra agulha, já que essa agulha ela não é apropriada para fazer nem intradérmica, nem intramuscular, que são as indicações da vacina antirrábica. Então, só para lembrar que a seringa agulhada que vem com meio ml já do diluente, ela é introduzida dentro do frasco com o liófilo, e depois essa seringa é descartada, você deve utilizar uma outra seringa com uma agulha apropriada para fazer a aplicação intramuscular ou intradérmica, a depender da forma que for feita a administração. A profilaxia da raiva ela pode ser de 3 formas. Pré-exposição. A pré-exposição ela protege, ela dá uma proteção quando o risco é inaparente. Então, são pessoas que têm potencial risco de contato com o vírus. Como eu disse anteriormente, profissionais de medicina veterinária, zootecnistas, biólogos, estudantes, professores, profissionais. É importante fazer essa pré-exposição. A gente, inclusive, agora está fazendo um movimento para, junto com as universidades, com os coordenadores dos cursos de medicina veterinária, zootecnia, biologia, para que a gente faça a vacinação de pré-exposição de uma demanda reprimida. A gente tem tido casos de animais positivos dentro de universidades e que os alunos e até profissionais técnicos expostos não estavam feitos à pré-exposição, ou os que tinham não tinham a sorologia para saber como é que estava a comprovação. Então é preciso que a gente atualize e regularize isso, porque a gente vivendo a situação de desabastecimento, é preciso que a gente tenha uma situação mais garantida, mais segura, para que a gente não corra risco. Pós-exposição, que aí já é após o agravo, após a mordida ou a espoliação, após o acidente. E essa pós-exposição, em caso de ser para uma pessoa que já fez a pré-exposição, a gente simplifica o tratamento, diminui o risco, já não há necessidade da aplicação do soro, desde que você tenha a sorologia. E pessoas que têm reexposição, que são as mesmas pessoas ou até outras. Temos também os profissionais de pet shops, os acumuladores, são pessoas que têm contato direto com animais, que precisam ter feito a pré-exposição, que estão expostos a serem agredidos e ser reagredidos, porque o contato é um contato constante. No nosso esquema de pré-exposição, a nossa recomendação é que seja feita de forma intradérmica
porque a gente otimiza o uso da vacina, a gente não tem desabastecimento da vacina de rábica, mas a gente tem uma diminuição do quantitativo mensal, então a gente tem uma demanda de aproximadamente 30 mil doses e a gente tem recebido aproximadamente de 9 a 10 mil doses, então não está faltando, mas a gente não tem um estoque estratégico para uma distribuição a longo prazo. Por isso que a pré-exposição ela precisa ser planejada junto com as universidades, junto com as instituições de clínicas, hospitais, veterinários, de profissionais que atuam na área de animais silvestres. Então, isso tem que ser planejado junto com a vigilância epidemiológica, junto com o setor de imunização dos municípios, por a questão de logística de sala de vacina, logística de insumos, logística de imunobiológico. Então, por isso que a gente está articulando com as universidades, com os conselhos de classes, junto com os municípios sede dessas faculdades, para a gente organizar esse fluxo e atender essa demanda reprimida e, a partir daí, fazer de forma rotineira, sem que fique esse público que é tão importante de estarem protegidos, desassistidos ou desprotegidos por não procurar o serviço de saúde. Então, em se fazendo intradérmica, a gente vai ter uma dose de apenas 0,1 ml, que é feito no músculo deltoide, de forma com a insulina ou tuberculina. Os frascos dose que a gente recebe são frascos de 0,5 ml, que é a dose intramuscular. Então, é claro que assim, para a gente fazer intradérmico, a gente precisa organizar a demanda para que tenha mais de 2 pessoas, que eu também não vou abrir um frasco de meio ml, fazer intradérmico e jogar o restante fora, porque a partir de 6, 8 horas, esse consumo não pode ser realizado. Então, é por isso que essa demanda tem que ser organizada, porque a via intradérmica, mesmo sendo 1/5 da dose da intramuscular, ela tem a mesma eficácia, a mesma efetividade. Em não tendo uma outra coisa da logística é que, além da questão da otimização da vacina, mas além disso, a gente precisa ter um treinamento da sala de vacina, porque a via de administração é intradérmica, e nem toda a estrutura de sala de vacina faz aplicação de tuberculina e insulina. Então, é por isso que precisa de ser planejado de forma criteriosa para que a gente possa atender a demanda de forma satisfatória. Então, a forma de aplicação são dia 0, dia 7 e dia 28, aplicando uma dose em um sítio, a dose de 0,1 ml. Então, a dose intradérmica máxima é de 0,1 ml, dia 0, dia 7, dia 28. Após a aberta a ampola, se feito intradérmica, até de 6 a 8 horas ela pode ser utilizada para outros pacientes, numa temperatura que varia de mais 2 a mais 8 graus. A partir desse horário ou dessa temperatura deve ser descartada. Após exposição, pode ser feito também das duas formas. Só uma retificação. Se a via de pré-exposição ela pode ser feita intradérmica ou intramuscular, nos dias 0, 7 e 28. Se for intradérmica, a dose é de 0,1 ml via intradérmico. Se for intramuscular, a dose é de 0,5 ml. Então, muda a dosagem e muda a via de aplicação se você muda a via de administração. Importante salientar que todas as salas de vacina que devem registrar no cartão de vacina a via de aplicação, porque a pessoa pode continuar a aplicação da segunda e da terceira dose em outra cidade ou em outra unidade de saúde mais próximo da sua residência, do trabalho, no local que ele estiver. E é importante que a gente inicie e conclua o tratamento com a mesma via que a gente começou. Não que não haja possibilidade de migrar, mas a gente vai ver que existe diferenças da segunda para a terceira dose, no caso da pós-exposição, no caso da pré nem tanto, mas na pós-exposição existe diferença da terceira para a quarta dose, por isso que a gente precisa ter cuidado de começar e concluir o tratamento, a profilaxia, com a mesma via de administração. E por isso que é importante esse registro da via de administração estar anotado no cartão de vacina. Após exposição via intramuscular, as datas de aplicação dia 0, 3, 7 e 14. Todas essas informações estão no Guia de Vigilância Epidemiológica. A gente já tem uma versão 2019, tem na referência bibliográfica no final, que vocês podem pesquisar com todas as atualizações. Não está disponível via impressa, mas está online, vocês podem baixar e imprimir se for o caso. A via intramuscular, o frasco ampola de 0,5 ml, então o frasco é unidose, não é dose fracionada, se for intramuscular. Isso facilita você
até descentralizar os serviços em todas as unidades ou numa maior quantidade de saúde, lembrando que o tratamento, a profilaxia antirrábica humana, ela é imprescindível que aconteça em todo o tempo, feriados, finais de semana, para garantir a oportunidade do tratamento, para garantir que a pessoa que foi agredida tome as primeiras doses, que sejam agendadas próximas, mesmo que seja viajante ou que vá para outra cidade, para a gente não perder a oportunidade do tratamento em tempo oportuno. Então, forma de aplicação, no dia 0, usar uma dose em um sítio. Eu só queria esclarecer com relação ao dia 0. É importante a gente saber que muitas vezes o paciente chega na unidade dizendo que tem 15 dias que ele foi agredido por uma raposa e que veio hoje à unidade de saúde. Então, quando você vai contar esse tratamento a partir do dia da agressão ou do dia da chegada na unidade. Em termos de tratamento, considera-se o dia que o paciente chegou na unidade que ele recebeu o primeiro atendimento. Então, a dose 0, o dia 0 é o primeiro dia, o dia da primeira dose que ele chegou na unidade de saúde. A questão da agressão, da data da agressão, só vai importar para a gente, só vai interferir na nossa conduta se foi animal, cão ou gato, já passou mais de 10 dias e o animal está saudável. Nesse caso, a conduta é não fazer nada, porque já passou do período de observação de 10 dias. Em se tratando de animal silvestre, animais de produção herbívoros, não se leva em consideração o período de observação, como eu disse, não se observa outros animais que não cão e gato. A gente faz análise do SINAM, constantemente a gente verifica macacos, raposas, morcegos sendo observados. A princípio a gente achou que fosse até um erro de digitação, mas a quantidade é muito grande, então isso caracteriza realmente como falha no tipo de tratamento. Porque se você está observando o animal, você está deixando de fazer o tratamento adequado para uma espécie que não requer observação. Certo? Então, forma de aplicação, dia 0, dia 3, dia 7, dia 14. Lembrando que o soro, tanto faz homólogo quanto heterólogo, só deve ser aplicado até o dia 7, obedecendo o critério 037. A partir daí não existe mais recomendação. Agendar a quarta dose para o dia 14. Sempre uma dose em um sítio, porque o frasco ampola 0,5 é unidose. Se for intradérmica, aqui a gente vai ter uma aplicação, a dose de 0,1 ml, porque intradérmica a dose máxima é 0,1, mas são 2 doses. Então, na verdade, o tratamento de pós-exposição intradérmico muda do intramuscular, que era 0,5, o intradérmico vai ser 0,2. Então, dia 0, usar 2 doses em 2 sítios, ou seja, vai aplicar 0,1 ml em um músculo deltóide de um braço e 0,1 ml no músculo deltóide do outro braço. São 2 doses em 2 sítios simultâneos, no mesmo dia, na mesma hora. Não é para você dividir isso porque está como 2 doses. A gente só dividiu para ficar mais didático, para vocês perceberem que a dose máxima intradérmica é de 0,1, a recomendação é de 0,2. Então, como você não pode fazer 0,2 no mesmo lugar, você vai dividir, vai fazer 0,1 no braço, 0,1 no outro braço. E a diferença da intramuscular, além da dose, que lá é 0,5, aqui é 0,2, a diferença da terceira para a quarta dose, que na intramuscular é do dia 7 e a quarta dose é dia 14, e na intradérmica é do dia 7, a quarta dose é dia 28. O resto é tudo igual. Qual é a vantagem de você fazer a pós-exposição intradérmica pela mesma forma da pré-exposição? Otimização da vacina, já que a gente tem um quantitativo reduzido do que a gente precisa normalmente. Continuo dizendo que a vacina não está em falta, não está em desabastecimento, mas a gente está recebendo um quantitativo a menor do que é a nossa demanda para que a gente tenha uma reserva estratégica. Observações sobre a via intradérmica. Então, adotar o esquema de intradérmico, desde que obrigatoriamente os estabelecimentos de saúde do SUS, hospitais, unidades pós-vacinação, atendam a demanda de pelo menos 2 pacientes. Como a gente disse, não adianta você fracionar o frasco e depois de 6 a 8 horas, você dispensar o quantitativo, além de que a unidade precisa ser treinada, habilitada para fazer a aplicação intradérmica. Então, é preciso que isso seja feito de forma programada. A vacina, uma vez reconstituída, o prazo de utilização é de 6 a 8 horas, isso independente de ser intramuscular ou intradérmica. A diferença é que intramuscular é unidose, você aplica toda, e intradérmica você aplica 0,1 se for pré-exposição e 0,2 se for pós-exposição. É importante que a via intradérmica não está recomendada para indivíduos imunodeprimidos e para pacientes que estejam utilizando o medicamento cloroquina para tratamento contra a malária.
Quando o paciente está usando a cloroquina ou tem imunodeprimido, pela mesma razão, a via intradérmica ela não tem uma resposta imune adequada, por isso a recomendação é via intramuscular. Todos os pacientes imunodeprimidos ou que esteja fazendo uso de cloroquina, via de administração sempre intramuscular. E aquilo que a gente disse, é possível você começar a via intradérmica e concluir intramuscular ou o contrário. O que deve se observar é apenas o intervalo da última dose. Se você estiver fazendo intradérmica e for concluir intramuscular, a última dose deve ser no dia 14. Se você for fazer intramuscular e intradérmica, a última dose deve ser no dia 28. A gente recomenda que não seja feita essa mudança e reforça a necessidade de que no cartão de vacina seja feita a via da administração para que seja iniciado e concluído com a mesma via da primeira até a quarta dose. No caso do paciente que faltou o esquema antirrábico, a gente chama a atenção da ficha de notificação para que toda vez que você fizer a ficha do SINAM de notificação de um tratamento antirrábico, pegar as referências do paciente, nome de telefone, pessoas que possam ser contactadas caso o telefone não esteja funcionando, ponto de referência, e é extremamente importante a buscativa desse paciente. Então, a vigilância ela precisa encerrar o tratamento no tempo oportuno de 14 dias intramuscular, 28 dias intradérmico. É preciso que a gente tenha esse cuidado, esse controle, porque se trata de uma doença 100% letal e que a gente tem uma garantia da produção de anticorpos a partir da terceira dose. Então, pacientes que fizeram 2 doses, não houve observação de animal, não houve interrupção de tratamento, precisa a vigilância buscar esse tratamento para concluir num prazo máximo de 90 dias. A título de SINAM, a gente sabe que a raiva é uma doença de notificação compulsória que a gente tem que concluir o tratamento em até 60 dias, porque senão ele fecha como abandono. No caso do esquema de tratamento, nós temos até 90 dias para concluir um tratamento iniciado. Então, o paciente foi prescrito, vamos supor que o paciente foi prescrito 4 doses intramuscular 03714. Ele fez a primeira dose no dia 0 e no dia da segunda dose ele não veio no dia 3, ele chegou 20 dias depois. O que é que você vai fazer? Você faz a segunda dose, aplica no dia que ele chega a segunda dose e agenda a terceira dose com intervalo mínimo de 2 dias. Lembrando que intramuscular o intervalo é de 4 e da primeira para a segunda dose, tanto intramuscular que o intervalo é de 4 dias. Em falta, você agenda a terceira dose para, no mínimo, o intervalo de 2 dias. No caso do paciente faltar a terceira dose, você aplica no dia que chega e agenda a quarta dose para o intervalo mínimo de 7 dias. No caso do paciente faltar a quarta dose, aplica no dia que ele comparecer, desde que tenha até 90 dias do início do tratamento. Se tiver mais de 90 dias, aí a gente vai fazer uma reavaliação para você saber se você completa, faz 2 doses ou se você reinicia o tratamento, a depender da quantidade de doses que ele tenha tomado. Então, é importante que a gente conclua esse tratamento até 90 dias, lembrando que o período de incubação da doença em humanos é de até 45 dias. Então, não é porque a gente pode tratar em 90 que a gente vai flexibilizar o tratamento, não fazer no tempo oportuno e correr o risco daquele paciente não ter a imunidade apropriada e vir a morrer ou adoecer, porque esperando 90 dias já que eu posso fazer isso. Não é que é para fazer, é que pode, caso aconteça, a falta do tratamento no tempo oportuno. E a gente volta a chamar a atenção da importância do preenchimento da ficha com todos os dados de informação para que a gente busque esse paciente, que a gente não perca a oportunidade de fazer o tratamento o quanto antes. No caso de reexposição, das pessoas que foram reexpostas e que fizeram um tratamento completo anterior, então o que é um tratamento completo anterior? Eu fiz pré-exposição às 3 doses, eu fiz 4 doses com soro ou eu fiz 4 doses sem soro. Se eu usei a vacina com tipo celular, que é o que a gente tem, então até 90 dias não há necessidade de fazer um novo tratamento. Eu sempre chamo a atenção o seguinte: quando é que eu não vou fazer esse tratamento? Desde que eu siga o protocolo. E qual é o protocolo? Eu fazer a sorologia 14 dias após a última dose. Se eu tenho uma sorologia com mais de 0,5 unidades por ml, esse paciente não precisa ser tratado novamente se ele foi reexposto no intervalo de 90 dias. Após 90 dias, eu vou fazer 2 doses, um no dia 0, um no dia 3, e 14 dias após a última dose do dia 3, eu vou refazer a sorologia para que eu veja se esse paciente está soroconvertendo ou não. O que é que eu chamo de tratamento incompleto? O tratamento incompleto é aquele paciente que tomou 2 doses, observou o animal por 10 dias, cachorro e gato,
e esse cachorro e esse gato, durante esses 10 dias, não morreram, não adoeceram, não desapareceram, nem desenvolveram sintomatologia nervosa, até 90 dias eu vou só completar o número de doses. Então ele tomou 2 doses, eu interrompi o tratamento por indicação da unidade, apesar de ser um protocolo correto, esse esquema está incompleto. Não existe tratamento de 2 doses completos. Ele foi interrompido. Por isso que é importante, na ficha do Sinan, no campo 49, você colocar que foi tratamento interrompido e no 50 colocar que por indicação da unidade, porque o animal foi observado, sempre chamando a atenção que só pode ser cão e gato, durante os 10 dias esse animal não morreu nem desenvolveu a doença. Então, até 90 dias eu completo o esquema de 2 doses. E como é que eu vou completar? Eu vou fazer a terceira dose e agendo a 4ª dose para um intervalo mínimo de 7 dias, conforme o gráfico, o quadro anterior que a gente mostrou, no caso da falta do esquema. Se tiver após 90 dias da interrupção do tratamento, aí eu vou ver o esquema de pós-exposição conforme o caso. É animal silvestre, eu vou fazer 4 doses, eu não preciso fazer soro porque eu já tenho as 2 doses, então ele já tem imunidade. Se for um caso grave de animal silvestre, eu tenho dúvida do tratamento, eu tenho dúvida da soroconversão, o soro pode ser prescrito de acordo caso a caso. Então, o que é interessante da vigilância da raiva é que, apesar de a gente ter um protocolo, apesar de a gente ter uma determinação da quantidade de doses, do uso do soro, a análise de cada caso é de forma subjetiva e individual. Então, é preciso que a gente analise, só recapitulando, o tipo da lesão, quantidade de lesão, profundidade, condição do animal no momento da agressão, como é que estava a condição de saúde no momento da agressão, tempo de decorrido após o tratamento, resultado da sorologia. Então você tem várias nuances, várias fases que você precisa analisar para você reindicar um tratamento de reexposição ou mesmo o tratamento da primeira pós-exposição. Pelo menos 2 doses de vacina de cotina solar em dias alternados. Então, o que é que você considera um tratamento incompleto? É o tratamento de 2 doses com interrupção da unidade após a observação do animal. Se você fez uma dose só, e aí tem muita gente que questiona isso. Edson, a gente fez uma dose só, o paciente faltou a segunda dose, foi mordido por um cachorro que está sendo observado. Ele chega para tomar a segunda dose no dia 12, o cachorro está bem, está saudável. Então, pela recomendação do manual, se eu já passei 10 dias de observação, eu não tenho necessidade de continuar o tratamento, eu posso interromper. O que é que você pode fazer? Ou você interrompe e você não faz a segunda dose, porque não há mais recomendação, já que o período de observação já passou e o animal está bem, só que aí no Sinan você vai ficar como abandono, porque não existe tratamento de uma dose, e em caso de reexposição você não vai considerar esse esquema, porque uma dose só não é considerado como tratamento no caso de reexposição após 90 dias. Então, a gente recomenda de que faça a segunda dose, interrompa o tratamento por indicação da unidade, porque você tem como encerrar isso em 60 dias, não ficar como abandono no Sinan, e em caso de reexposição, você tem um tratamento que precisa apenas ser complementado. Então, você tem uma garantia de uma quantidade de anticorpos que faz com que aquele paciente não precise de soro e que você não precise de fazer um tratamento completo, mesmo o paciente tendo exposto. Eu queria lembrar que a vacina de cultivo celular é uma vacina que não tem nenhuma contraindicação, então a gente não tem de mamanos acaducanos, doença de base, idade, a gente não tem uma contraindicação. É uma vacina que ela tem uma virulência baixa, é uma vacina inativada, e por conta disso que a gente precisa fazer a sorologia, a gente precisa quantificar a titulação para saber qual é o seu percentual de soroconversão. O que é que eu quero dizer? Dependendo do seu sistema imunológico, você vai fazer a pré-exposição ou pós-exposição e pode ter imunidade por anos. Isso é uma coisa individual e que precisa ser analisada, titulada, para a gente avaliar a possibilidade, a necessidade de reexposição ou não. Então, não existe contraindicação da vacina. A contraindicação que a gente tem é do soro heterólogo por conta, principalmente, das drogas, as drogas antagonistas, que a gente já falou, e que precisam ser avaliadas. A vacina, não. Controle sorológico, como a gente falou, é preciso que a gente tenha... por favor. Essa comprovação sorológica, lembrando que sempre em laboratórios oficiais, o título dos anticorpos neutralizantes, eles têm que estar igual ou maior que 0,5 unidade por ml.
Então, quando você faz o controle sorológico, a sua sorologia dá um anticorpo neutralizante maior que 0,5, isso quer dizer que você tem uma resposta imunológica adequada e que, se for reexposto no período de 90 dias, você não precisa tratar. E isso você tem que reavaliar, essa sorologia ela precisa ser feita dependendo do tipo de pessoa. Então, pessoas profissionais que estão expostos no risco contínuo, como aquelas categorias todas que a gente falou, precisam refazer essa sorologia a cada ano, a depender do grau de exposição, patologistas, técnico de coleta, até 6 meses, se for o caso. E pessoas que podem ser respostas esporadicamente, a cada 2 anos você faz o controle sorológico. Então é importante que a gente tenha esse controle para a gente fazer um tratamento adequado de acordo com o processo de reexposição. Se você tem a comprovação sorológica maior que 0,5, você vai usar umas doses, isso se tiver depois de 90 dias, como a gente diz, uma no dia 0 e uma no dia 3, que é o que a gente chama de booster ou de reforço. Se você não tem a comprovação sorológica, ou o título menor que 0,5, aí você vai ter que fazer o tratamento de acordo com o caso. Se você não tem o controle sorológico, você não tem garantia de que aquela pessoa soroconverteu, ou seja, você não tem garantia de que o sistema imunológico dela produziu anticorpo contra a vacina que você aplicou contra o antígeno. E se você não tem, você trata com dúvida de tratamento e faz o tratamento de acordo com o caso que você analisar. Então, o controle sorológico é a exigência básica para a correta avaliação da pessoa vacinada. Importante, como eu falei, os profissionais que são expostos permanentemente devem fazer o controle sorológico anualmente e sempre que há necessidade de fazer o reforço no dia 0 e no dia 3, refaz a sorologia 14 dias após a última dose. Esse é o modelo da ficha da solicitação para fazer a sorologia. Na unidade de saúde, isso também busca a unidade de saúde com a solicitação, a requisição, e aí você vai ter essa sorologia. Lembrando que a sorologia ela é feita no Instituto Pasteur em São Paulo, então a gente tem uma demanda muito grande, porque o Instituto Pasteur ele faz para o Brasil todo, então a gente tem um atraso significativo na chegada dos resultados. Varia de dias a até meses, aí vai depender da demanda deles que a gente vai receber o resultado. Aqui estão as referências bibliográficas, o manual mais novo que a gente tem o Guia de Vigilância à Saúde, terceira edição, volume único, agora de 2019, de julho de 2019. É só você colocar no Google que você pode baixar ele. A partir da página 600 e alguma coisa, que está a parte de raiva. E tem todas essas informações e mais algumas outras. E aqui o nosso contato, telefone, e-mail. E obrigado a todos pela atenção. A gente está agora disponível para responder as perguntas. Bom, pessoal, já temos aqui um quantitativo bom de perguntas. Eu vou tentar selecionar algumas aqui, né, que a gente acabou se estendendo, um assunto bem, bem denso, né, muito importante. E então vamos lá. O protocolo do AARH nos orienta a observar o animal agressor no intervalo de 10 dias após a agressão. Diante do tempo de incubação do vírus no cão, até 2 meses, seria mais prudente ajustar esse tempo de observação? Veja só, o período de observação ele começa a partir da manifestação da doença. Então a gente considera que a manifestação da sintomatologia da doença é a partir do momento da agressão. Então, para que aconteça a agressão, ele já passou os 20 dias do período de incubação e a partir da agressão, 10 dias depois, já desenvolve a sintomatologia clínica e morre. Então, a partir do momento da agressão, de 2 a 5 dias, ele vai desenvolver a manifestação clínica, que aí, se for variante 2, é uma raiva furiosa, aí vem fotofobia, hidrofobia, agressividade, midríase. Se for variante 3 do morcego, já é uma raiva paralítica, que isso é uma coisa que eu não me lembrei de chamar a atenção. É preciso que a parte clínica ele foque nessa mudança de alteração da manifestação clínica da doença, porque a doença advinda do morcego hematófago da variante 3, ela é uma raiva paralítica, isso vale para animais quanto para humanos, que foi o caso que a gente teve em Paramirim, foi uma raiva paralítica, que foi inclusive confundida como síndrome de Guillain-Barré. E a variante 2 do cachorro, do canídeo, é uma raiva furiosa. Então,
tanto uma quanto a outra, a partir do início da doença, que é a agressão, que é a mudança do comportamento, o cachorro e o gato eles vão morrer até 10 dias. Então, por isso que o período de observação é de 10 dias e apenas para cão e gato, aonde a gente conhece o desenrolar da doença do momento da agressão até a morte do animal. Uma outra dúvida, voltou, saiu aqui, eu tinha selecionado. A aplicação do soro deve ser antes da vacina, conforme falado na web. Então, caso o paciente vá numa unidade básica de saúde que não tem soro, é melhor não fazer a vacina, já que ele precisará ir para uma unidade que tenha soro? Não, muito pelo contrário. O que a gente orienta é que a vacina seja feita o quanto antes, porque o que é que a gente sabe? O soro, principalmente o soro heterólogo, ele precisa ser aplicado numa unidade, já que ele tem risco de ter um choque, ele precisa ser aplicado em unidades que tenham terapia do suporte. Então, normalmente, a vacina é feita em unidades básicas de saúde e o soro fica na unidade hospitalar ou UPA. Então, não se recomenda atrasar a vacina para fazer o soro. O soro ele precisa ser feito o quanto antes, porque ele como a gente falou, é uma imunidade passiva, rápida, de até 21 dias, mas é imediata. Mas a vacina, mesmo ela demorando de 7 a 11 dias para fazer a quantidade de anticorpos necessário, ela precisa ser feita no tempo do protocolo 03714, 03728 e não atrasar em hipótese alguma, porque aí é que a gente precisa efetivar a ação da vacina, porque se a gente não fizer o soro e não fizer a vacina, o paciente fica desprotegido e pode vir a óbito. Outra dúvida, em quanto tempo se considera o abandono de tratamento em caso de indicação de esquema completo? No caso, para o SINAM, a partir de 60 dias. Porque o SINAM, como é uma doença de notificação compulsória, a partir da data de notificação, a gente precisa concluir a notificação e investigação e encerramento do tratamento em 60 dias. Para o esquema da profilaxia, eu tenho até 90 dias. Então, se você está se referindo ao VE7, que é onde a gente notifica a quantidade de pessoas tratadas e número de doses aplicadas, então, para o VE7, você só vai notificar abandono de tratamento após 90 dias, porque é o período que a gente tem para fazer o tratamento. Agora, em se tratando do SINAM, que é o Sistema Oficial de Notificação, a partir de 60 dias, ele já fecha, independente de você concluir ou não, como abandono, porque ele tem 60 dias para fazer a investigação de uma doença de notificação compulsória. O ideal é que não chegue nem a 60, nem a 90, que feche nos 14, que feche nos 28, que é o que a gente recomenda para garantir que não haja caso de raiva humana. Uma outra dúvida é o esquema de tratamento de atraso que tenho descrito no manual de 2014 de AARH descreve que em caso de atraso da terceira dose, a quarta deve ser aprazada com intervalo de 4 dias. O intervalo de 7 dias está descrito para o esquema anterior de 5 doses, tempo em que o caso de atraso entre a quarta e a quinta. Houve mudança? Quando a gente trata do protocolo, quando a gente fala em até 7 dias, porque se lembra que a gente tem o tratamento via intramuscular e intradérmico. Então você faz um aprazamento que tanto para um quanto para outro você tem uma data satisfatória. Então houve mudança no protocolo de 5 doses para 4 doses e houve mudança no protocolo de não fazer só intramuscular e poder fazer tanto intramuscular quanto intradérmico. Então por isso que houve uma diferenciação. Mas a partir de 4 dias, a partir de 7 dias, que é o recomendado no protocolo 03714, então de 7 para 14 são 7 dias, por isso que você faz esse aprazamento. Outra dúvida, se o paciente tomou as 3 doses mais o soro e no 14º dia fez a sorologia e não tem a imunidade, como proceder? Na verdade são 4 doses, né? Ele tem que ter tomado a 03714, são 4 doses mais o soro. Se ele fez o tratamento completo, independente de soro ou não, e fez a sorologia 14 dias após a última dose e não tem a imunidade, aí você vai saber que o paciente não teve a soroconversão. Você vai fazer o reforço 0 e 3, repete novamente 14 dias após a segunda dose, e caso esse paciente ele novamente não soroconverta,
aí você vai ter que tomar medidas de controle, porque é um paciente que ele vai precisar fazer o tratamento completo e cada vez que ele for reexposto. Então, se for uma pessoa que está em risco contínuo, vai ter que ser afastado da atividade, porque é um paciente que ele vai precisar estar se submetendo à imunoglobulina, que ele não vai poder ficar tomando soro heterólogo a cada vez, e o esquema completo de 4 doses de vacina. Então, se for uma pessoa que está ligada à atividade de coleta, de risco, ele deve ser remanejado para que ele saia da exposição e ter o cuidado que cada vez que ele for exposto, sabendo que ele não soroconverte, ele precisa ser submetido ao tratamento completo. Isso vai acontecer em pacientes imunocomprometidos, porque cada vez que eles forem em resposta, a depender do tempo da exposição anterior, eles vão ter que refazer o tratamento completo com soro, imunoglobulina e aí, no caso, 5 doses. Edson, eu não sei se eu já li essa aqui, ou se você já respondeu algo nesse sentido. O soro é aplicado até a 3ª dose da vacina. Mesmo se o paciente atrasou essa dose, por exemplo, chegou para tomar a 3ª dose no 28º dia, ainda aplica o soro? Além disso, ainda pergunta se, além da nota técnica de 09 de 2017, aqui da CESAD-CIVED, e a nota informativa do de 26 de setembro de 2017, tem mais alguma após o Manual de Profilaxia da Raiva Humana de 2014? Com relação à aplicação da dose, é como eu falei antes, se você não fez a 3ª dose no prazo de 037, você quebrou o protocolo. Então, o protocolo você tem que fazer até a 3ª dose ou 7 dias após a aplicação da primeira. Então, se ele chegou no dia 28, ele já tem 28 dias da primeira aplicação. Então, entende-se que a primeira e segunda dose foram suficientes para produzir anticorpos neutralizantes, que são anticorpos ativos, produzidos pela vacina. Então, esse paciente ele não vai precisar tomar soro. Então, a indicação do soro é exatamente nos 7 primeiros dias da aplicação da vacina, enquanto a vacina não produz anticorpos suficientes ativamente no organismo. Então, se você já passou desse período de 7 dias, porque de 7 dias até 11, ele já tem de 11 dias em diante, já tem um máximo de produção de anticorpos com a 3ª dose. Então, a partir da segunda, a gente já tem anticorpos e por isso não há indicação da aplicação do soro. Então, não é o prazo da aplicação da 3ª dose apenas, é o prazo da aplicação das 2 primeiras, porque elas também já desencadeiam a produção de anticorpos. Com relação à publicação, o mais novo que a gente tem é o manual, é o guia, esse que está na referência, é o guia de vigilância, que é agora de junho de 2019, que vem com todas essas atualizações já de 4 doses, quer dizer, desde 2017 que a gente já tem um outro guia, a gente tem a nota técnica 09 de 2017, que foi da DIVEP, que tratou da mudança do esquema de 5 doses para 4 doses, da padronização de intradérmica e intramuscular, depois disso não houve mais mudança do protocolo, o protocolo é o mesmo. Pode responder mais uma, Edson? Se o paciente foi agredido pelo cão e tomou a primeira dose e o animal morreu antes da segunda dose, qual o procedimento a seguir? O protocolo é bem claro. O animal, você só faz 2 doses e observa cão e gato se ele for possível de observação. A partir do momento que o animal morreu, fugiu, desapareceu ou adoeceu, ele parte do pressuposto que ele não pode ser observável. Se ele não é observável, ele vai ter que fazer o tratamento completo. Então, ele tomou a primeira dose, o animal morreu, faz o soro e faz a segunda, terceira e quarta dose. Então, você só vai fazer 2 doses se ele for observável. E aí eu queria chamar a atenção da questão da observação, porque a observação do animal não é você pegar o animal e amarrar ele lá longe da casa, deixar com sede, no sol, porque muitos animais eles morrem por causa de maltrato. E um animal que ele está em observação, ele é um animal saudável, ele é um animal sadio, ele precisa ser cuidado, ele precisa estar protegido. O que se chama de observar é tirar ele do contato de outros animais e de pessoas, mas isso ele tem que ter alimento, tem que ter sombra, tem que ter água, tem que ter conforto, ele tem que ser cuidado. Animal observável não é um animal que vai ser amarrado lá longe da casa porque ele pode estar doente. Então isso é uma questão extremamente importante, porque muitos animais morrem porque quando assim, o risco do animal estar doente, ele vai ou matam o animal, ou amarram, ou judiam e o animal acaba morrendo, não por causa da raiva, morre por outra coisa. E aí a pessoa vai ter que tomar vacina e soro, sendo que a doença não era de raiva, morreu de maus tratos, por exemplo. Então, é preciso que a gente fique atento a isso. E uma outra coisa importante é que é de responsabilidade da equipe de saúde
fazer também essa observação. Então, qualquer profissional, médico, enfermeiro, veterinário, agente comunitário de saúde, de endemias, técnico de enfermagem, qualquer profissional, ele pode observar o animal. É claro que a responsabilidade, a guarda é do dono, mas a equipe de saúde precisa estar atenta para saber se esse animal está sendo observável de fato. Porque já existe relato de animal estando em observação e que a proprietária vai à padaria, ele sai junto, vai à rua, não tem contato com outros animais, está exposto, pode ser atropelado. Então, o animal, já estando em observação e atropelado, ele não estava em observação. Ele precisa estar realmente restrito a outros animais, a outras pessoas durante esses 10 dias, para que a gente observe realmente se ele vai desenvolver ou não a doença. Uma última aqui, de Joyce, ela pergunta: se o paciente comparece na unidade após 10 dias de agressão com a informação de que o animal está saudável, mesmo tendo sido lesão grave ou em área crítica, não tem indicação de vacina? A gente faz uma brincadeira quando a gente está conversando com os nossos colegas, dizendo o seguinte, que se for uma agressão por um cão ou um gato observável, ele pode arrancar a orelha da pessoa, pode ser gravíssima a lesão, mas se o animal é observável, não existe recomendação de soro, porque o animal está sendo observável. Então, a indicação 2 doses, mais indicação da unidade. Agora, é extremamente importante que esse acidente seja classificado quanto grave ou leve, que seja ou não a indicação da prescrição de soro, porque durante esses 10 dias, caso esse animal morra, desapareça ou desenvolva a doença, o soro tem que ser feito imediatamente após. E uma outra coisa que é importante falar é o seguinte: durante o período de observação de 10 dias, lembrem-se vocês que o protocolo diz que o soro ele deve ser aplicado até a dose terceira ou 7 dias após a primeira dose, exceto no caso de observação do animal, que o soro pode ser aplicado até o 10º dia. Vamos dizer que o animal em observação ele morra no 10º dia. Eu vou fazer o quê? Eu já tinha observado, ele só tomou as 2 doses. Eu vou fazer o soro, terceira dose e agendar a 4ª dose para 7 dias. Então, é a única exceção, claro que não é a única. A análise é feita, como eu falei, criteriosamente, caso a caso. Mas em se tratando do protocolo, a exceção de aplicação do soro a partir da 7ª dose é no caso de observação do cão e gato. Fora disso, que pode ser feito até o 10º dia, se o animal morrer, desaparecer ou manifestar a doença até o 10º dia. Fora disso, não. Passou o 7º dia, o animal está saudável, não existe recomendação de aplicação nem de soro, nem de vacina. Se o animal foi cão ou gato e ele chegou após 10 dias, o animal permanece sadio, o período de observação já passou, o que eu tinha que fazer era naquele período. Então, não foi feito, não existe indicação de fazer nem vacina, nem soro. Mais alguma coisa? Bom, pessoal, então acho que as perguntas aqui terminaram, né? Edson, se quiser fazer uma última fala, fica à vontade para a gente poder encerrar. Eu gostaria de agradecer a todos pela paciência. A gente acabou se adiantando um pouco aqui no tempo, mas é um assunto que a gente começa a falar e vai se estendendo e vai entrando em outras nuances. Eu queria dizer que a gente tem uma grande satisfação de estar aqui, agradecer à equipe do Telesaúde por nos proporcionar esse momento, dizer que a gente está à disposição, que o GT Raiva está à disposição, a CIVED, para cooperar com todos no que for possível, no que for necessário. Obrigado a todos, está aí o nosso contato, telefone, e-mail, qualquer coisa a gente está à disposição, muito obrigado, e precisando a gente está às ordens. Bom, pessoal, é isso aí. Gostaria então mais uma vez. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br